Olá pessoal, aqui é o Márcio Batista do Instituto Congix e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre manutenção preventiva. Dentro da planilha de controle de manutenção, nós temos um item que chama manutenção preventiva. E essa manutenção preventiva é justamente o que nós vamos abordar neste vídeo hoje, que tem como objetivo otimizar o uso da planilha de controle de manutenção. Esta é uma sequência de vídeo onde nós estamos fazendo para que você possa aproveitar ao máximo a planilha de manutenção e possa dessa forma utilizar bem todos os recursos que a planilha nos oferece. E para nós aproveitarmos bem essa planilha, nós precisamos saber bem o que é manutenção preventiva. Dentro da manutenção preventiva, nós temos aí o mapa de produção industrial. Essa é uma visão onde nós temos dentro da produção industrial, nós temos aí, no caso nosso aqui, nós temos, por exemplo, a produtividade, né, que é custo de produção, nós temos a linha de produção onde é feito os produtos, onde é executado a nossa produção, e nós temos, no centro aqui, nós temos a manutenção, e que é um dos fatores onde dentro do mapa da produção industrial é um dos eixos mais importantes, porque faz com que a produção funcione efetivamente. E nós temos aqui embaixo a planilha de controle de manutenção, objeto da nossa elaboração. O que nós temos que saber então da manutenção preventiva? Nós vamos saber hoje, temos como objetivo, o que é uma manutenção industrial, por que elaborar a manutenção, quais os benefícios para a empresa, quais os fatores que influenciam a manutenção preventiva, quem são os responsáveis pela manutenção preventiva, como implantar a manutenção preventiva, qual o melhor horário para a manutenção preventiva, como executar a manutenção preventiva em um menor tempo possível. Vamos começar então a ver o que é manutenção industrial. São formas pela qual as organizações tentam evitar as falhas ao cuidar de suas máquinas e instalações físicas. É uma parte importante da maioria das atividades de produção que necessitam estar com máquinas e equipamentos em perfeitas condições de uso. Então, essa condição de uso é o fator primordial da manutenção industrial. Por quê? Porque a condição de uso é a forma com que eu vou lidar com o equipamento para que ele possa estar sendo utilizado da melhor forma possível. Por exemplo, não só equipamento, mas instalações industriais, por exemplo, também. Se a empresa tiver máquinas funcionando e a parte elétrica ou a parte hidráulica da empresa não funcionar bem, os seus prédios não funcionar bem, isso também não vai fazer com que as condições de uso sejam perfeitas. Então, a manutenção é uma forma pela que as organizações tentam evitar as falhas, porque a falha, o tema principal, a causa principal, né, são as paradas. E a consequência é prejuízo para empresas. E todos os maquinários funcionam de maneira perfeita, de uma maneira sincronizada. Então, para ter eficiência nas operações, é necessário ter uma boa manutenção. Manter o custo operacional controlado. Dentro da produção industrial, uma das coisas mais importantes é o custo operacional, porque o custo operacional tem a ver com o custo do produto. Se o meu custo do produto ele tem uma margem apertada de lucro, quer dizer, o que a empresa ganha é muito pequeno. Ou seja, a minha manutenção tem que fazer com que o custo operacional seja controlado, ou seja, o gasto que eu tenho para estar fabricando, para estar produzindo alguma coisa, ele tem que estar controlado, porque se ele for muito alto, a minha produção se torna inviável. Aumentar a vida útil do equipamento. Quando nós compramos o equipamento, nós queremos que ele funcione pelo maior tempo possível. E para que ele possa aumentar a vida útil, é necessário que tenha uma manutenção para que todos os componentes do equipamento funcionem da melhor forma possível. E por último aqui, proporcionar segurança nas instalações. Quando a gente mantém uma manutenção em dia, nós estamos proporcionando uma segurança, porque façam com que todos os componentes do equipamento e das instalações funcionem com segurança, de uma maneira com que não tenha problemas de ter acidentes.
E quais são os benefícios para a empresa? Primeiro, a segurança melhorada. Quando eu tenho uma segurança, que meus equipamentos e as minhas instalações estão funcionando bem, eu tenho uma segurança que tudo que eu for fazer naquela empresa, que eu programar, vai ser entregue. Então, eu tenho maior segurança, eu tenho segurança que as coisas vão funcionar de acordo com o que eu planejei. Confiabilidade aumentada. A confiança vem dos clientes, então meus clientes vão ter mais confiança na minha empresa, que ela funciona de uma maneira correta. Qualidade maior. Quanto menos paradas indesejadas, maior a qualidade. Por quê? Porque nós vamos estar trabalhando com edificações, com equipamentos que funcionam de maneira correta. E dessa forma, a qualidade no todo vai ser melhor. A qualidade do produto, a qualidade dos serviços. Então, a empresa vai ter uma qualidade maior. Custo das operações mais baixos. Por quê? Porque eu vou ter um custo de operação controlado, e a tendência, quando a gente controla, a gente vai abaixando aos poucos, porque nós vamos ver em um outro momento que, após a gente controlar as operações, nós vamos estar colocando a preventiva em dia, um do próximo passo é melhorar aquela operação. A tendência das operações industriais é sempre melhorar, reduzir custo. Então, quando você controla a operação, a tendência é você reduzir mais ainda o custo. Tempo de vida mais longo, né, dos meus equipamentos, ou seja, eu tenho como utilizar o equipamento muito mais tempo. Se você não der manutenção bem feita, por exemplo, até no automóvel, por exemplo, ele vai funcionar e vai parar, vai travar, porque falta de manutenção. E valor final mais alto. Por quê? Porque nós temos um valor, a empresa tem um valor. Então, quanto mais ela funcionar, né, de uma forma correta, de uma forma sem interrupção, ela vai ter um valor final mais alto. Porque se a qualquer momento a empresa passar por alguma dificuldade, tiver que pegar algum tipo de financiamento e tiver que avaliar o valor da empresa, ela, por ter operações que funcionem corretamente, sem paradas, de maneira eficiente, ela vai ter sim um custo, um valor final mais alto. E quais são os fatores que influenciam a manutenção preventiva? Primeiro, o tamanho da empresa. Se eu tiver uma empresa de um certo tamanho, eu preciso de um tipo de manutenção preventiva. Se eu tiver o tamanho maior, quanto maior a empresa, mais específico nós vamos ter que ter um tipo de manutenção. Então, nós temos vários graus de manutenção preventiva. Então, pelo tamanho da empresa, a quantidade de equipamentos. Se eu tenho uma empresa que tem equipamentos automáticos, ou se eu tenho empresa com equipamentos mais manuais, eu sim vou ter influencia no meu tipo de manutenção. O tempo disponível. Se eu tenho mais tempo disponível para me mexer com a manutenção, se eu tenho mais tempo de hora parada, eu tenho sim como dar um tipo de manutenção maior. Então, esse é outro fator que influencia a manutenção preventiva. Número de funcionários da manutenção. Esse fator quer dizer o seguinte, que depende da quantidade de funcionários que eu tenho para dar a manutenção, eu vou ter uma maior disponibilidade de mão de obra. Então, vai se influenciar também na manutenção preventiva. Por quê? Porque eu tenho alguns níveis de manutenção. Para que ocorra esse tipo de influência, né, pelo tamanho da empresa, quantidade de equipamentos, tempo, número de funcionários, eu tenho que verificar qual tipo de nível de manutenção eu vou querer. Por quê? Porque tudo vai influenciar na manutenção preventiva. Se eu vou querer ter um nível de manutenção apenas de conserto, um nível de manutenção de prevenção de falhas ou um nível de manutenção de melhoria de equipamentos. Então, esses tipos de níveis de manutenção vai se influenciar meu tipo de manutenção preventiva. Então, quem são os responsáveis pela manutenção preventiva na empresa? Bom, primeiro, o setor de manutenção deve estar responsável, então, por dar esse tipo de manutenção, porque é necessário algum tipo de conhecimento técnico para que se feita uma boa manutenção preventiva. Mas depois também tem todos os setores. Por que os demais setores? Todos os setores da empresa vai ser responsável à medida que a empresa implante essa manutenção produtiva total. Essa manutenção produtiva total, ele tem uma origem que todas as pessoas da empresa ela é responsável
por estar funcionando bem o equipamento, por estar sabendo como utiliza, dar as primeiras manutenções, saber fazer uma regulagem bem feita e até mesmo identificar falhas, porque de repente a pessoa ela não vai consertar, mas ela vai poder dar orientações para quem for consertar, facilitar melhor ainda. Então a manutenção produtiva total é um sistema que muitas empresas já estão adotando. Como implantar a manutenção preventiva? A manutenção preventiva ela é implantada através de uma necessidade. A empresa precisa de ter uma organização, né? Então, para que a empresa tenha uma organização, ela precisa ter determinação. Determinação de que eu vou implantar porque é necessário, porque vai ter um retorno para mim. E tem que ter persistência. No início, quando você implanta uma manutenção, a tendência é as pessoas deixarem ocorrer, dar mais prioridade nas corretivas do que na preventiva. À medida que o tempo passa, a empresa vai presenciando e vai constatando que é mais fácil a pessoa dar uma manutenção preventiva do que estar fazendo uma corretiva. E tem que ter metas. Bom, para que ocorra a manutenção preventiva, é necessário ter uma meta a cumprir de quantidade de equipamentos que vão ser feitos a manutenção, uma meta de redução de paradas. E para isso é necessário, né, quando a empresa não tem um plano de manutenção, é necessário elaborar sim um plano de implantação da manutenção preventiva. O que seria essa implantação, plano de implantação? É você estar chamando todos os envolvidos, todas as pessoas que estão, tanto os setores quanto o pessoal da manutenção, explicar o que vai ser feito e como vai ser estipulada a manutenção, como vai ser colocada a manutenção, em que horário vai ser feito, quais são os componentes que vão ser mexidos. Então, isso tudo é um plano de manutenção. Esse plano de manutenção tem a função de orientar não só o pessoal de manutenção, mas por toda a empresa, como que vai ser essa implantação e essa rotina de manutenção preventiva. Então, qual seria o melhor horário para manutenção preventiva? Para ter esse horário de manutenção preventiva, uma das coisas boas para se fazer, deve-se montar um planejamento em conjunto com os líderes de produção. Porque os líderes de produção vão saber qual o momento certo que pode parar o equipamento, uma instalação, para poder estar olhando da melhor forma possível. Para você executar bem uma manutenção, você precisa de um certo tempo. E para que feito esse tempo, as pessoas envolvidas no processo têm que estar sabendo que é necessário e que deve haver um tempo certo para que seja feita essa manutenção. Cada empresa pode determinar o melhor momento de paradas. Esses momentos de paradas são necessários para que a manutenção seja feita da melhor forma possível. Então, cada empresa pode estipular aí o melhor horário para ser feito essas paradas. Por exemplo, tem empresas que vão preferir, antes do início do expediente, pode ser feita a manutenção, porque não vai atrapalhar a produção. O importante, gente, é que a manutenção preventiva ela tem que ser um aliado da produção, não pode ser um inimigo da produção. Ela tem que ser, de uma certa forma, que não atrapalhe o andamento da produção. Porque o objetivo da manutenção preventiva é justamente não ter paradas indesejadas. Ou seja, a manutenção preventiva ela tem que ser feita e não tem que ser uma parada indesejada. Priorizar áreas de setup fora do horário de produção. Tem casos de manutenção de fazer a manutenção preventiva foi em horário de almoço. Por exemplo, a parada de almoço, quando a empresa tem 1 hora de parada de almoço, talvez é um horário que permita ali, nesse tempo, parada para dar uma olhada no óleo, parada de regulagem, verificação de correias. Ou seja, se a empresa tiver, durante o seu período normal de funcionamento, horários que eu possa parar a máquina sem prejudicar a produção, ok. Caso contrário, nós temos que estar verificando quais são os horários possíveis. E muitas vezes esses horários possíveis são fora de horário de trabalho. Talvez a manutenção, dependendo do equipamento, dependendo da empresa, vai ter que elaborar um plano de manutenção fora do horário.
dia para dar aí a manutenção. Então vai depender de cada empresa, se é possível trabalhar fora de horário. Então isso tem que ser feito realmente em conjunto com a direção da empresa e com as equipes envolvidas com a produção. E como executar então a manutenção preventiva no menor tempo possível? Bom, para realizar essa manutenção preventiva no menor tempo possível, é necessário que o pessoal de manutenção tenha uma estratégia. E essa estratégia ela tem que ser voltada para aumentar a velocidade aí do serviço de manutenção preventiva. Porque a manutenção preventiva ela tem que ser feita de uma maneira certa, correta, mas não pode ter um grande tempo, ela não pode envolver muito tempo, porque além de ser estar envolvido diretamente na produção, ela tende a ter vários outros, né, serviços para ser feito. Então, quanto mais rápido for, mais correto for, melhor será o serviço para o pessoal da manutenção. Então, qual que seria os nossas aí, as recomendações? Existem várias recomendações, tá, gente? Mas nós reservamos 3 aqui que pode começar por aí. Uma das formas de se acelerar o tempo. Por exemplo, dependendo do equipamento, pode chegar no nível que você sabe exatamente quais as ferramentas você vai utilizar na manutenção preventiva. Então, quanto mais refinado for o seu conhecimento no equipamento, melhor é. Ter peças sobressalentes à disposição. Se eu estou fazendo algum tipo de manutenção preventiva e é necessário troca de óleo, troca de correia, troca de rolamento ou troca de alguma peça, é necessário que essas peças estejam disponíveis para ser feita a manutenção. Então, dessa forma, é necessário ter um planejamento de compra de peças sobressalente para que haja uma manutenção em tempo menor tempo possível. Já pensou uma situação que você precisa para manutenção e você percebe que você tira o óleo do equipamento para ser feita a troca e você descobre que não tem óleo, você tem que comprar o óleo. Então, o tempo que você vai perder de você ir lá comprar o óleo, voltar, esse tempo poderia ter resolvido. Então, antes de começar a manutenção preventiva, tem que ser feito aí um controle de peças sobressalente. Preparar carrinhos, dispositivos e facilitadores. Muitas vezes você precisa de pegar o equipamento, levar para a oficina ou vice-versa. Você tem que levar algum tipo de dispositivo para próximo da máquina. Então, uma das coisas melhores é você providenciar algum tipo de carrinho, algum dispositivo que facilite a vida aí, ande mais rápido esse tipo de processo. Então, é necessário esses 3 itens para você estar executando a manutenção no menor tempo possível. E outra coisa também é ter conhecimento prévio do funcionamento da máquina ou equipamento. Muitas vezes o equipamento é um equipamento fácil de mexer, tudo bem. Mas se for um equipamento que tem algum tipo de conhecimento, você não custa nada a pessoa que vai dar manutenção pegar o manual do equipamento, dar uma olhada, verificar esse tipo de regulagem. Para quê? Para facilitar, para agilizar ali o processo de manutenção. Bom, gente, esse é mais um vídeo composto da série aí da planilha de manutenção preventiva. Nós vamos elaborar mais alguns vídeos ainda sobre essa série. Espero que vocês estejam aproveitando ao máximo esse treinamento, onde a função desse treinamento é justamente preparar melhor as pessoas que vão estar trabalhando envolvidas no processo de manutenção preventiva e também por todas as pessoas também que trabalham nas linhas de produção, sabendo realmente o que é uma linha de produção, o que é uma manutenção preventiva e no final todos vão ganhar aí com essa manutenção preventiva. Então, quem quiser também receber esse material via esse material do treinamento, é só mandar um e-mail para o Instituto Congix, contato institutocongix.com.br e solicitar nós vamos mandar um e-book desses treinamentos, você pode mandar qualquer tipo de treinamento que você quiser, nós baixamos e enviamos esse material para você, ok? Um abraço e até o próximo vídeo.